Ótimo. Todos vocês estão vendo aí a material, né? Sim. Sim. Ótimo. Nossa matéria de eclesiologia, então nós falamos do sentido, significado dessa palavra, né, que é o estudo relativo à igreja, e entramos aí já no ponto da igreja como organismo, como organização, e no finalzinho, quando tivemos que interromper a aula, o Pedro colocou uma questão, e como não vai dar para fugir dessa questão, que é um tema recorrente hoje, né? Vai falar aí acerca dos desigrejados. Então, nós começamos a falar sobre esse assunto, e a partir desse assunto, nós vamos dar sequência e a aula segue normalmente. Então, basicamente, irmãos, a questão dos desigrejados foi feito aí pesquisas recentes relacionado à religiosidade brasileira, e foi detectado exatamente esse dado aí, que podemos dizer que é um dado alarmante, no sentido de que tem muita gente evangélico nominal. O que que é o evangélico nominal? É aquele evangélico que ele se diz, né, ele se declara em termos de religião como evangélico, mas é o chamado evangélico não praticante, que isso era um fato que acontecia muito nas outras religiões, principalmente na Igreja Católica. Então, você perguntava para as pessoas que religião que você é, e a pessoa já respondia de bate-pronto: sou católico não praticante. E isso começou a acontecer também no meio do povo evangélico. Então, tem muita gente que, por algum motivo, ele é uma pessoa que se autodeclara evangélico, porém, ele não vai à igreja. Então, tem aqueles casos, né, da pessoa que realmente a nossa expressão está desviada, está afastada, parou na caminhada, e todos esses termos que nós utilizamos no nosso meio para designar essas pessoas que se afastaram. E há agora um grupo de pessoas que se autodenominam desigrejados, ou seja, pessoas que não têm uma denominação ao qual ela é filiada, mas, no entanto, essa pessoa, ele vive e se autodeclara um crente ativo, uma pessoa que não está afastada, uma pessoa que não parou aí na caminhada cristã, e a justificativa é das mais variadas. Ele não concorda com o sistema ao qual nós temos hoje, que é o quê? A organização CPF. Eu sempre falo errado, CPF, CNPJ, que é a igreja instituída, a igreja organização. Essas pessoas, eles não concordam, e tem alguns textos bíblicos que eles vão utilizar para fundamentar a sua explicação do porquê que ele não adere
as igrejas do modo tradicional. Vamos falar da política, vamos falar da corrupção na igreja, vou usar textos bíblicos como Jesus fundou, né, Mateus 16, a igreja sobre ele, que no Novo Testamento não há uma denominação, que não havia uma igreja institucionalizada, uma igreja com CPF, todos eram seguidores de Cristo, mas sem ter um templo específico. Então, com base nisso, nós já vamos apresentar aí algumas refutações para esse pensamento. A primeira refutação, irmãos, é que, logicamente, que na igreja primitiva não havia a igreja institucionalizada, a organização, a igreja tendo CNPJ, os chamados ministérios, nomes de igreja, que, primeiro, e o cristianismo ele estava iniciando. Então, ele não tinha um formato definido, né? Ele iniciou, pregava-se, as pessoas se convertiam e, em princípio, eles se reuniam na casa ou nas casas. E por que não havia igreja institucionalizada? Porque, primeiramente, a igreja ela era perseguida. Então, não tinha como você ter uma igreja formalizada, uma igreja institucional, porque havia perseguição. E os cristãos do primeiro século, eles eram perseguidos, considerados como uma seita. E eles eram tidos como inimigo da sociedade. Por quê? Um dos motivos, quando vocês estudarem a história da igreja, vocês vão ver esses detalhezinhos com mais clareza, mas aqui fazendo um resumão, eles eram hostilizados. Primeiro, eles não adoravam ao imperador como um deus. Então, na Roma antiga, e o cristianismo, ele viveu sob o Império Romano, eles permitiam um número considerado de religiões, ou seja, eles permitiam o livre culto, desde que essas religiões adorassem também o imperador, que se intitulava Deus. Então, esse 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 império romano, ele acabava perseguindo os cristãos porque eles não adoravam o imperador. Segundo ponto, os cristãos, eles eram considerados antissociais. E por que antissociais? Porque todas essas religiões, irmãos, tinham os seus rituais, as suas festividades, e todas elas envolviam a idolatria. Então, os cristãos não participavam dessas festas. Terceiro ponto, por incrível que pareça, os cristãos do primeiro século, eles eram considerados ateus. Aí vocês podem perguntar, mas por quê, né? Que contradição é essa? Sim, eles eram considerados ateus pelo fato
de não ter uma representação visível do Deus que eles adoravam, que aí é claro, né, falando-se de Trindade, mas o nome que estava em voga ali era quem? Era o de Cristo, né? Então, quando eles adoravam o nome do Senhor Jesus, eles não tinham a representação. E todas as religiões tinham as suas representações das suas divindades. Então, esses crentes, esses cristãos do primeiro século, da igreja primitiva, de Atos dos Apóstolos, eles eram considerados o quê? Primeiro, inimigos da sociedade, eles eram perseguidos por todos, por não adorar, não comungar, né, com as pessoas de outras religiões, no sentido das suas festas pagãs, era perseguido pelo império, e esse império que os perseguia era uma perseguição institucionalizada, ou seja, era o Império Romano organizado que perseguia os cristãos. E aí, já fazendo a ponte, vocês conhecem, lembram, já leram sobre o Coliseu Romano, onde os crentes eles eram mortos ali pelas feras, pelos gladiadores, pelos animais ferozes, eram crucificados e mortos ao fio de espada. Tinha vários tipos de mortes. Então, vez por outra, estourava a perseguição e a culpa que se colocava era em quem? Nos cristãos. A partir desse ponto, você já entende o porquê que a igreja não era institucionalizada. Vamos fazer um paralelo com a igreja perseguida hoje. Vamos pegar aí a China como exemplo. A China é um país comunista, né? E não é permitido a religião institucionalizada livre. E aí eu vou explicar o porquê que essa religião institucionalizada livre. Na China é permitido, até certo ponto, irmãos, como também na Coreia do Norte, você ter ali algumas igrejas, desde que estas igrejas sejam supervisionadas pelo Estado. Então, eles impõem uma série de regras e essas série de regras, muitas das vezes, contraria o padrão bíblico. Então, aqueles que verdadeiramente querem servir ao Senhor na íntegra, aí eu faço a pergunta, eles podem ter um templo para eles adorarem a Deus da forma que eles querem, lá na China ou na Coreia do Norte? É possível lá? Do jeito que eles querem, tá? Não. Não, não é possível. E por que não é possível, irmãos? Exatamente pelos mesmos motivos que acontecia na igreja primitiva. Se eles tiverem um templo tal qual nós temos aqui no nosso país, que é um país que se permite, né, a expressividade da sua fé, a própria Constituição protege o nosso direito de culto. Pelo contrário, né, se alguém quiser fazer alguma coisa contra qualquer um de nós ou contra qualquer templo das nossas igrejas, o próprio Estado vai punir essas pessoas. Então, a nossa lei garante
a nossa liberdade religiosa. Nesses países é o contrário. O Estado persegue a igreja que é livre. E aí eu pergunto para vocês, como que esses crentes que não podem ter a igreja institucionalizada, como que eles vivem lá? Eles cultuam, irmãos, nas casas de forma, podemos usar a expressão clandestina, né? Essa clandestinidade tem a ver com as leis de perseguição do Estado. Então, eles acabam por formar ali grupos de pessoas, quando eles podem, para se ajuntarem. Porém, se eles forem pegos, e aí eu estou falando da Coreia do Norte, tem uma série de sanções, inclusive pena de morte. Tem série de sanções, eu estava lendo, as mulheres podem ser estupradas e nada acontece, eles podem confiscar o bem desses nossos irmãos, e o Estado, nesse caso, não vai punir essas pessoas que fizerem isso. O Estado, ele até incentiva. Então, os nossos irmãos cultuam clandestinamente. E neste culto clandestino, eu já li uma matéria que falava que eles não podem andar com Bíblia, né? Lá, a impressão de Bíblia, a compra de Bíblia, é tudo feito na clandestinidade. Se vocês me perguntarem como que eles leem a Bíblia, nessa matéria que eu estava lendo, está a resposta. Em alguns casos, eles decoram o capítulo, combinam, né? Qual o capítulo que vai se ler, que o pregador, que eles vão aprender, estudar, e cada um deles leva um versículo em separado, escrito. Por quê? Se eles levarem Bíblia e forem pegos, a condenação vai ser gigante. Se eles levarem um capítulo da Bíblia, a condenação vai ser proporcional. Então, o que que eles fazem? Se o capítulo tem 10 versos, eles combinam entre eles, cada um leva um verso, e se as autoridades forem lá confiscar, fica muito mais fácil deles se livrarem daquele verso bíblico. E quando eles conseguem, né? Isso na maioria dos casos, eles conseguem reunir-se ali e fazer a leitura, cada um lê o verso e o pregador, o professor, o pastor, aquele que for ministrar a palavra, vai ministrar em cima daquela ideia, daqueles versos, e é claro, memorizam versos e assim sucessivamente. Então, é claro que a igreja primitiva, no aspecto histórico, ela não poderia ter templo. Quando que ela começou a ter os templos? A partir do ano 313, com Constantino, isso nós vamos estudar na história da igreja, e mais particularmente no ano 381 com Teodósio, que foi a partir daí que ele assinou o edito, que iniciou a validade, né, do edito, que todos os cristãos agora seriam livres e que o cristianismo tornar-se-ia a religião oficial do império, tá? Isso tudo vocês vão estudar na história da igreja, mas temos que puxar lá essa parte da história da igreja para vocês entenderem o porquê a argumentação de alguém que é desigrejado, utilizando a Bíblia para dizer que a igreja primitiva ela não tinha templo,
era impossível, dado as circunstâncias, que eles tivessem templo. Tudo bem? Então, quando vocês veem aí os textos bíblicos, é até bom, né, a gente já fazer uma meditação sobre essa questão, para nós vermos aqui na Bíblia essa questão da casa, de como que era feito esse trabalho que a gente fala de... Ai, meu Deus, travou um negócio aqui, não quer sair. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo a Bíblia aí, não? Tá precisando, né? Agora foi. Apareceu aí? Então, aqui, né, ó, vamos pegar alguns textos aqui, pelo menos em início aqui, ó. Nós vamos ver aqui, ó, verso 3, Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Vocês veem aqui que aqui era uma perseguição já lá em Jerusalém. O cristianismo, no seu início, ele foi considerado como que uma dissidência do judaísmo. Então, ele era perseguido tanto pelas autoridades romanas, como também pelas autoridades judaicas. Paulo, ou Saulo, né, era um dos que liderava essa perseguição. Agora vamos mudar aqui, só para nós vermos em alguns momentos falando da igreja, né, que estava na casa. Vamos, principalmente nos inícios ou no final dos versos, sempre vai falar acerca da casa, que vamos pensar aqui, olha. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortavam. Tá? Então partiram. Veja que os irmãos se reuniram aqui na casa de Lídia. Vamos ver aqui. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era também temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Aqui, ó. Com toda a sua casa, que já vai falar. No dia seguinte. Vejam que aqui, ó, né, ele entrou aqui na casa de Filipe, o evangelista, que tinha uma das filhas que ficava com ele. Aqui, ó. Saudai igualmente, olha aqui, ó. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai, meu querido Epeneto, primícias da Ásia para Cristo. Ou seja, existia a igreja naquele período, tá aqui, ó, saudar igualmente a igreja. Então, aqui está falando da igreja invisível, a igreja espiritual, né? Só que onde que essa igreja se reunia? Na casa deles, tá? Eu não sei aqui qual que é o contexto, que vai falar na casa deles aqui, deve estar aí no verso
16, do 1 ao 4, deve estar falando na casa de quem? Ou na casa deles quem aqui, tá? Se vocês puderem dar uma olhada aí. É que fala da saudação da casa. Vamos ver aqui, ó. Da Caia. Aqui, ó. Outra aqui, ó. As igrejas da Ásia vos saúdo. Por isso que eu disse, geralmente é no final das cartas que vocês encontram, ou no início. No Senhor, as igrejas da Ásia vos saúdam. No Senhor, muito vos saúdam Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Então, eu acho que até aquela referência lá está se referindo a Áquila e Priscila. Aqui, ó, de novo, Colossenses 4,15, saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa. Ué, como que você pode hospedar uma igreja na sua casa, irmãos? Aqui está bem claro para nós que ele está falando da igreja enquanto não instituição, né? Mas enquanto organismo, não é igreja organização, mas é igreja organismo, porque não existia essa igreja organizada como nós conhecemos hoje. Vê mais aqui, ó. De novo aqui, ó. E a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Vamos ver, acho que aqui acabou. Não tem mais. Isso. Então, vocês veem que aqui nós temos a prova histórica e a prova bíblica. E não havia realmente a possibilidade de você ter uma igreja institucionalizada. Então, esse é um ponto para a gente refutar essa argumentação. O segundo ponto, irmãos, nós damos sim razão para essas pessoas que estão decepcionadas com muitas coisas que acontecem na igreja. E isso entristece realmente o coração da gente. Só que, irmãos, tem uma coisa que é tão básica, mas tão básica mesmo, que tudo o que acontece na igreja estava previsto nas escrituras para acontecer. Por mais que você não concorde, e você não pode concordar mesmo, você tem que ficar indignado, porque o próprio Paulo vai dizer, né, lá para a igreja de Corinto, que é bom que os sinceros, né, que aconteça algumas coisas no nosso meio, para que os sinceros se manifestem, que realmente veja quem é sincero ou não na igreja. Então, diante dos escândalos, diante de, irmãos, de tanto problema que nós temos, isso nos entristece, mas isso é óbvio que está na Bíblia, primeiro, predito. Em segundo ponto, o que nós devemos entender? Que a igreja, ela não é composta de anjos. Ela é composta do quê? De pecadores, de homens sujeitos a falhas.
eu sempre brinco, né, com essa questão, porque a gente vai lendo, vai pegando frases daqui, construindo outras por ali, e sempre tem aquela ideia que no dia que o Pedro, a irmã Viviane, o Tiago, a Carol ou qualquer um dos irmãos encontrar uma igreja perfeita, você encontrou e falou, olha, essa daqui é a igreja ideal para congregar, porque esta igreja é perfeita. O dia que você encontrar essa igreja institucionalizada, essa igreja CNPJ, eu aconselho vocês não ir para lá. Aí a lógica é, né? Falou, mas se eu encontrar a igreja perfeita, por que que eu não vou para lá? Isso aí é o sonho de consumo de todo mundo. E a gente sempre diz, não vai para lá, primeiro, porque é mentira, essa igreja não existe. E em segundo ponto, o dia que você pisar nesta igreja, que você iniciar ali o congregar nesta igreja, você vai torná-la imperfeita, porque ela só é perfeita até a tua chegada. No dia que você pisar nela, começar a congregar nela, essa igreja já vai começar a ter problema, porque você é um pecador. E aí nós vamos olhar para as igrejas do, 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 do próprio período primitivo, irmãos. As cartas que Paulo escreve, aí eu faço uma pergunta básica para vocês. As igrejas que Paulo manda as cartas, que Pedro manda a carta, que Tiago manda a carta, e tantos os escritores do Novo Testamento aí, por que que eles mandavam essas cartas? Por que que eles escreviam essas epístolas? Não era para corrigir os problemas que tinha nessas igrejas? E problemas sérios. Dá uma olhada, irmãos, na igreja de Corinto. A igreja de Corinto estava numa situação que até o enteado ele se envolvia sexualmente com a sua madrasta, né? Dá essa impressão, né? A Bíblia não vai falar madrasta, mas dá a impressão que era algo parecido com isso, que ele abusava, né? Ali tinha relacionamento com a própria mãe. E Paulo vai lá e corrige. A igreja de Corinto era cheia de problemas, cheia dos dons espirituais, era uma igreja pentecostal, com a manifestação dos dons espirituais, mas uma igreja cheia de meninice, uma igreja cheia de problema, uma igreja cheia de contenda, uma igreja cheia de divisão. Aí a pergunta básica que eu faço para vocês é: se esses irmãos desigrejados de hoje congregassem naquele período, lá na igreja de Corinto, eles não estariam tristes ou não estariam reclamando dos mesmos problemas que eles reclamam hoje? E vocês vão ver que em nenhum momento Paulo chega lá e fala: olha, igreja de Corinto, vocês têm que fazer o seguinte, pelo fato de ter muitos problemas no meio de vocês, os sinceros fiquem sem congregar aí. Aqueles que são verdadeiramente crentes saiam do meio desses crentes problemáticos aí e fiquem em casa, cada um congregando na sua própria casa, pois Cristo, ele pode ser adorado em qualquer lugar. É isso que Paulo faz? Não. 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 O que Paulo faz? Paulo corrige os problemas e vamos lá. Ele está falando da igreja de Corinto. Então vamos meditar aí na palavra e vamos ver o que ele vai falar sobre a igreja de Corinto. Como que ele vai disciplinar, ele vai organizar essa igreja, irmãos. Ele vai falar aqui, olha,
lembre-se que 1 Coríntios 11 vai falar sobre a divisão, que as pessoas chegavam lá, uns no dia da ceia, né? Uns comiam mais, outros comiam menos, tinha aquela panelinha. Vocês veem que Paulo aí vai repreendê-los, falar, ó, um é de Cefas, outro, se eu não me engano, é a igreja de Corinto, tá? Se não fosse esse texto, não for da igreja de Corinto, me corrijam aí, tá? Primeiro Me, Coríntios 10, me bateu uma dúvida agora. Qual que é, Pedro, aí? é que eu estava estudando essa semana e eles citaram um versículo referente à Santa Ceia, né? De 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 16 e 17. E o que eles falaram, Pedro? Aí está escrito assim, ó. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Qual é o verso, Pedro, que você leu? É 11? Qual? É o capítulo 10 de 1 Coríntios, 10. versículos 16 e 17. Tá aqui, ó. 16 e 17. Vocês vão ver, irmãos, que todo esse texto aqui, Paulo, ele ministra a palavra, as orientações, as admoestações com o fim do quê? De corrigir os problemas que havia na igreja. Você não vai ver base, fundamentação para esta ideia de você ter ali pessoas que eram aconselhadas a sair da igreja, ou seja, deixar a igreja. Daqui a pouco nós vamos ler um texto de Hebreus que, na verdade, é ao contrário, está aconselhando a você não parar de congregar. E quando nós falamos isso, vocês vão ver, ó, Paulo está trabalhando aqui com a igreja de Corinto. Capítulo 11 vai ter aí a questão da ceia, está repreendendo aqui as mulheres que estavam causando problemas lá na igreja. Aí vem outros aqui que estavam causando problemas na ceia. Aí ele vai para o capítulo 12 para disciplinar os dons espirituais, porque também estava tendo uma bagunça lá no meio dos coríntios, que eles não estavam sabendo usar os dons espirituais, estava um profetizando, enquanto o outro profetizava, o outro estava falando em língua ao mesmo tempo, enquanto o outro estava falando em línguas, o outro começava a interpretar, o outro não parava. Aí veio Paulo e organiza e orienta como que eles deveriam fazer, mas em nenhum momento vocês vão ver os textos bíblicos falando para você sair desta igreja, tá? E aí eu vou dizer para vocês, a igreja aqui, enquanto organismo espiritual, você pode sair da igreja instituição, mas não da igreja organismo espiritual. E essa igreja organismo espiritual, onde não há perseguição, ela está ligado a uma instituição, certo? Então, todos nós aqui que estamos juntos, inclusive a minha filha, a Carol, congrega em igrejas diferentes. Olha, nós estamos aqui em 5. O Pedro e a irmã Viviane congrega numa instituição,
o Tiago em outra instituição, a Carol em outra instituição e eu em outra instituição, em outro CNPJ. Mas vejam bem, todos nós ligados a um CNPJ, estamos aqui como a igreja espiritual de Cristo. Então, por mais que você fala que você é desigrejado, a partir do momento, irmãos, que você se reúne, mesmo sendo com outras pessoas, né, que se declaram também desigrejados e que dizem, olha, nós não estamos ligados a nenhuma instituição, no momento que você se reúne com essas pessoas, você se tornou uma instituição chamada desigrejados. Então não tem para onde você correr. Mas vamos fazer primeiro o raciocínio aqui de 1 Coríntios. O que o Paulo vai orientar? Ele vai dizer o seguinte, ó, que a igreja, ela é um corpo. E sendo um corpo, tem muitos membros. O raciocínio que se faz aqui é o seguinte: você tem um corpo, cuja cabeça é Cristo, e cada membro deste corpo está ligado um ao outro. Pergunta básica: cada um de nós fazemos parte deste corpo espiritual. De repente, alguém tem aqui a função de coração, outro tem a função de braço, outro tem a função de perna, outro tem a função de dedo, outro tem a função de olho, outro tem a função de orelha, e aí sucessivamente. Tá? Paulo vai fazer essa metáfora do funcionamento do corpo como sendo o funcionamento da igreja. Então, é na igreja que você manifesta os talentos que Deus deu para você, e é através desses talentos que você vai ser alguma coisa na igreja. Não importa qual é o seu talento. Certo é que você tem uma função na igreja. Então vamos pensar assim, irmãos. Imagine um pregador que tenha assim um talento extremado para pregar. Vamos pensar aí, um conhecido, Billy Graham, Spurgeon, né, nesses nomes que vocês conhecem, aí, de grandes pregadores que marcaram a história. Ele tem um talento exacerbado. Agora eu pergunto para vocês, se ele não tiver plateia para pregar, eu digo pregação voltada para a igreja. Onde que ele vai pregar, irmãos? Se ele não tiver ali aquele grupo de pessoas ouvintes, como que ele vai pregar? Se ele tem o dom de edificar, como que ele vai edificar se não há pessoas para que ele possa edificar? Se ele tem o dom de curar, e aí nós estamos falando no âmbito da igreja, tá? De que forma que ele vai exercer esses dons ministeriais? Se ele não estiver relacionado a um grupo de pessoas. Então, a lógica de ser um desigrejado, ela é totalmente incompatível com o conceito bíblico de igreja. Porque mesmo que você não queira fazer parte ali do grupo de pessoas que fazem parte de uma instituição, você não tem como exercer os dons
espirituais que Deus te deu para exercer. Se você profetiza, você vai profetizar onde? Se você tem o dom de interpretar línguas, você vai interpretar onde? Se você tem o dom do louvor, como que você vai adorar a Deus? E no adorar a Deus, eu estou falando no sentido de edificar outras pessoas. A igreja que o Tiago congrega, a congregação, tem ali fora, claro, os outros dons, mas eles são, assim, exímios tocadores aí na orquestra. Então, imagine o Tiago tendo um talento para tocar um instrumento. Deus deu para ele o talento para tocar um instrumento. Como que o Tiago vai exercer esse talento sozinho? Se este talento foi dado para que, através dele, a igreja fosse edificada. Então, já fazendo a analogia de um desigrejado com a questão da orquestra, o Tiago, se eu não me engano, você toca na orquestra, né? Toco sim, meu Deus. Isso, então vamos lá. O Tiago, ele toca na orquestra. Tiago, a orquestra, ela é um conjunto de instrumentos. Então, quando há ali os hinos de louvores, aquela orquestra, com todos os instrumentos, cada um fazendo ali a sua parte, vai compor aquela melodia em cima do qual a igreja vai cantar a letra do hino. A pergunta básica que nós podemos fazer é: existe uma orquestra de uma pessoa só, Tiago? Negativo. Não tem como. Como que você vai montar uma orquestra com um tocador só? Então já não vai ser orquestra. Então a igreja, irmãos, ela é uma orquestra. E para você exercer essa função, para que essa orquestra ela seja ali afinadinha, esteja ajustadinha para que a melodia saia ali perfeita, cada um tem que fazer a sua parte e fazer bem feita. E Jesus é o maestro dessa orquestra. Então, na igreja, assim como no corpo, assim como na orquestra, todos estão unidos com um só propósito, mas cada um no seu quadrado, exercendo o seu ministério. Tudo bem, irmãos? Pelo menos essa lógica, e aí nós vamos falar do segundo ponto, que é a maneira com que os desigrejados fazem para ter a sua comunhão com Deus. Vocês vão ver, de certa forma, que a depender do caso, essas pessoas correm um sério risco, tá? E aí eu vou, pelo menos, finalizar essa primeira parte, ver com vocês se não há dúvidas, se vocês querem que a gente mostre mais algum texto bíblico para fundamentar mais algum dado histórico, não tem problema. É só falar aí que a gente trabalha os restos bíblicos. Eu acredito que a explicação ficou bem clara do que é a igreja organismo e a igreja organização. Todo mundo entendeu aí essa questão? Sim. Sim. Ótimo, tá? Então, a partir daí, nós vamos agora para um segundo ponto. Essas pessoas, elas fazem o devocional delas sozinhas, certo? E aí nós temos o batismo
e nós vamos falar isso mais para frente com mais detalhe, mas eu já estou colocando tudo no bolo agora, porque estamos falando dos desigrejados. Essas pessoas se autoalimentam. Isso é positivo. Todo crente deveria ser assim. Ele não ficar na dependência de um culto para ele se alimentar espiritualmente. Então, nós não dependemos do culto para nos alimentarmos espiritualmente, porque a nossa vida espiritual tem que ser o que? Uma constante. Vocês tiveram o exemplo aí da pandemia. Crentes que estavam acostumados só receber o alimentinho na boca, como se fosse ali um papagaio, e ele nunca procurar o alimento por conta própria, muitos desses ficaram pelo caminho. A pandemia fez um estrago, irmãos, por aí, e muita gente não conseguiu voltar para a igreja. Mas aqueles que se alimentam individualmente, que não depende necessariamente do culto, do estar na igreja física para manter a sua comunhão com Deus, passou a pandemia e todos continuam firmes na presença de Deus. Você não depende da instituição para ter a sua comunhão com Deus. Eu não estou me contradizendo, vocês vão entender a lógica. Você não depende, mas a instituição é mais um lugar que você está para o quê? Ter a comunhão com seus irmãos. Então a Bíblia ela vai falar diversas vezes para nós termos comunhão com os nossos irmãos, para levarmos a carga um dos outros, para nos ajudarmos mutuamente, para nós orarmos uns pelos outros, para nós termos a solidariedade de uns com os outros, tudo isso que é em comunidade. Então, quando Cristo, a Trindade pensou a igreja, a igreja foi pensado como um organismo. E não dá para você sair deste organismo espiritual chamado igreja. Porque se você tem a cabeça que é Cristo e você tem o corpo que é a igreja, claro que as pessoas vão usar a expressão falando, não, mas eu faço parte da igreja espiritual, né? Eu só não faço parte da instituição. Irmãos, até aí, se Jesus vier, essas pessoas vão para a glória. Só que o modelo que eles estão adotando não é um modelo válido para a igreja do Novo Testamento. É um modelo válido na cabeça dele, mas não um modelo válido para a igreja bíblica. Então, esta pessoa que ele tem a condição de se alimentar sozinho, espiritualmente falando, é claro, né? Ele lê a Bíblia, ele ora, ele consagra, ele canta, ele tem o seu devocional, só que é muito, mas muito difícil ele conseguir manter isso ao longo da caminhada dele. Porque se ele ficar doente, quem é que vai visitá-lo? Fala para mim, irmãos. Se ele precisar de ajuda, e qualquer que seja ajuda no sentido espiritual, no aconselhamento, se ele tiver problemas, se ele estiver passando por provas, precisar de um auxílio espiritual, precisar de oração, quem é que vai orar ou vai estar com essa pessoa, visto que ele não tem uma ligação com a instituição?
Aí ele pode falar, mas eu convido o pastor, convido o fulano para vir. Isso deve ser tratado como exceção, nunca como regra. Porque se você tem um irmão enfermo no hospital, ele não pode vir congregar. Mas nós vamos até a ele porque ele faz parte daquela instituição e espiritualmente faz parte da igreja de Cristo. Então, assim, não há fundamentos para defender essa questão dos desigrejados. Respeitamos, sim, o pensamento, mas fundamentação, irmãos, nós não concordamos. E se usar os versos bíblicos, usarão versos bíblicos fora do contexto, porque a igreja foi projetada para ser uma organização e um organismo. Isso só não aconteceu lá no início, porque a igreja estava o quê? Em processo de formação e sendo perseguida. Em termos de adoração, em termos de continuidade, em termos de pelo menos um exemplo, um tipo, vocês já ouviram falar de um judeu fora do judaísmo? Judeu Não. fora do judaísmo? Não tem. Eu posso me declarar judeu e falar, não, eu não vou participar de nenhuma sinagoga, não vou participar de nenhum evento judeu, não vou participar dos rituais judaicos, não vou participar do padrão judaico, não vou participar de nada disso. Eu mesmo me declaro judeu. Ainda que eles lá não me aceitem, mas eu me declaro judeu. Você vai ser judeu só na sua cabeça, porque na verdade você não faz parte do judaísmo. E a igreja, Israel, é um modelo do que seria a igreja. Israel, em tipologia, é a igreja. Nós não vemos isso no Velho Testamento e nós não vemos isso também no Novo Testamento. Alguma dúvida até aqui? Tudo entendido? Sim. Bem, então vamos agora, que aí já é um conselho, né? Se vocês encontrarem irmãos, né, que vocês forem conversar sobre essa questão, há um perigo, irmãos, que ronda, principalmente nossos irmãos que se intitulam desigrejados, porque há um perigo que ronda. Geralmente, toda pessoa que ele torna-se um desigrejado é por conta do descontentamento com as instituições evangélicas. E geralmente essas pessoas vão, criticam, né? Batem de frente. E quando eu falo crítica, não é aquela crítica de apontar os problemas. Eu estou falando crítica no sentido de falar, não, está tudo errado isso aí, não, nós não precisamos fazer parte de uma instituição e todas essas argumentações. Então, essas pessoas, eles correm um risco muito grande porque a maioria dos líderes, daqueles que levantam a bandeira dos desigrejados, são pessoas que, por algum motivo, ele foi rejeitado na instituição e ele acabou não concordando, saindo da instituição e, a partir daí, ele começa a
a criticar, ele começa a desprezar, ele começa a tratar com desdém todos aqueles que fazem parte da igreja organizada. Vou dar um exemplo aqui, porque o que nós estamos falando aqui está aí na internet, que um dos maiores líderes, hoje, ainda que ele não se auto-intitule líder, mas acabou se tornando um líder, né? Querendo ou não, é o reverendo pastor Caio Fábio. Ele tem aí, não sei se na casa de milhões, não sei quantos seguidores ele tem, mas tem muitos seguidores. E uma boa parte deles são desigrejados, porque o Caio Fábio também não faz parte de nenhuma igreja institucional. Ele está fora, se autodenomina uma pessoa que é crente, sim, mas que não faz parte de nenhuma denominação. E vocês sabem muito bem, e quem não sabe, dá uma pesquisada básica aí, a história do Caio Fábio. Tá? E tem muita gente que segue e concorda com o pensamento dele acerca da instituição, que está tudo corrompido, que não há igrejas sinceras, e nós sabemos, e aí é uma crítica que todos nós vamos fazer. Tiago, a sua denominação tem problemas? Sim ou Um não? monte. Monte, né, Tiago? Irmã Viviane e Pedro, que congregam no mesmo lugar. A igreja de vocês tem problema? Demais. Demais. E eu vou fazer coro com vocês. A minha também tem problemas demais. E qualquer um que nós perguntarmos, nós vamos ouvir a mesma resposta. Talvez a minha, em alguns aspectos, sejam melhores do que a do Pedro, do que a do Tiago, do que a da Carol, e vocês podem dizer o mesmo em relação a todos nós. O Tiago pode dizer, a minha tem algumas qualidades que a Assembleia não tem, que a igreja. Como que é, Pedro? Desculpe. Rocheté, Rocha Eterna, né? Que a igreja Rocha Eterna não tem, que a igreja El Shaddai, que a Carol congrega, não tem. Só que a gente só inverte. Cada um vai ter as suas qualidades e os seus defeitos. Uns com potencial maior, tanto de qualidade como de defeito, e outros como menos. Certo é, irmãos, que para onde a tartaruga vai, ela leva o casco. Ou seja, se o Tiago vier congregar na Assembleia de Deus, o Tiago vai falar: Meu Deus, eu estou vendo coisa aqui que eu não via lá na congregação. O Pedro e a irmã Viviane forem congregar na El Shaddai, vai falar: Meu Deus, aqui tem problemas que eu não via lá na Rocha Eterna. A Rocha Eterna nesse lado era muito melhor do que aqui. Se eu for congregar na Cristã do Brasil, eu vou falar, aqui tem algumas qualidades que lá não tinha, mas aqui tem alguns defeitos que na minha denominação não tinha. Então, igreja, fazendo uma metáfora, um paralelo, é igual seres humanos. Por isso que Paulo compara com o corpo, né? Todo ser humano tem os seus pontos positivos e os seus negativos. Ninguém é totalmente negativo e ninguém é totalmente positivo, tá? Nós só trocamos os defeitos e invertemos as qualidades. Essa que é a lógica. Tudo bem? Pedro entrou nesse assunto aí. Satisfeito, Pedro, com o nosso pequeno debate? sim, pastor, tirou bastante dúvida minha. Ótimo. Então, vamos continuar. E é claro
E enquanto estivermos explicando aqui, nós vamos fazendo um paralelo com essa questão, né? Fala, ó, lembra lá quando nós falamos dos desigrejados? Olha aqui o que a Bíblia está falando, tá? Então, o primeiro ponto, ó, eu falei que um judeu não pode se declarar judeu, que a congregação, ou melhor, que Israel é uma espécie de tipo do que seria a igreja. E aqui vocês veem, né, a origem da igreja. Começou lá no Antigo Testamento, profetizando, né? Aqui até o termo congregação de Israel já tem aqui um termo que é muito parecido com o quê? Com a igreja. Você vê o próprio nome da igreja que o Tiago congrega é Congregação Cristã no Brasil, ou do Brasil. Então vocês veem aqui, ó, a congregação de Israel. Até os termos, irmãos. Pastor, para não estar na Bíblia ainda. Oi? Para não estar na Bíblia. Que eu só não compartilhei com vocês aí. Eu mudei aqui o texto, mas não compartilhei com vocês. Agora apareceu aí, né? Sim. Então tá aqui, eu estava falando aqui, ó. Vamos pegar aqui. Vocês veem aqui, ó, Congregação de Israel. É um nome muito parecido com o que nós temos no Novo Testamento, né? Com a ideia de congregação no sentido de congregar, no sentido de ajuntamento. Um povo que se ajunta para louvar a Deus. Congregação de Israel, de novo, né? E aí nós vemos que essa expressão congregação, irmãos de Israel, foi traduzida como eclésia ou eclesia. Está aqui, ó. Se você pegar o que nós chamamos a Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego, onde você vê lá congregação de Israel, você vai ver esse termo aqui, ó, eclesia, você vai ver lá igreja de Israel, porque o termo eclesia é traduzido no Novo Testamento como igreja. Consequentemente, Israel era a congregação ou igreja de Jeová no Velho Testamento. Cristo foi rejeitado pela congregação de Israel ou pela igreja de Israel. Então, no Velho Testamento, você não tem a ideia de alguém sair fora dessa congregação. Eu fiquei de mostrar um verso para vocês, eu falei, mas acabei não mostrando. Que eu falei, pelo contrário, ao invés da Bíblia falar para nós sermos desigrejados, a Bíblia fala o contrário. Deixa só achar aqui, está lá em Hebreus, se eu não me engano, o capítulo de número 12. É 25, pastor. Qual que é? Hebreus 10, 25. 10, 25, né? Então vamos lá. 10 e 25.
não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Irmãos, esse ou esse verso de Hebreus, como que ele deve ser interpretado? Hebreus, ele foi escrito para judeus que haviam se convertido ao cristianismo, na sua maior parte. E o que estava acontecendo? Esses irmãos estavam desanimando e querendo voltar para os ritos antigos, estavam querendo deixar a igreja e voltar para a lei de Moisés, porque eles estavam confusos. E aí vem o escritor e diz aí, ó, não deixemos de congregar-nos. O que ele está falando aqui é não abandone, aqui é no sentido de desviar, tá? Não é somente no sentido de deixar de congregar. Ele está falando aqui de sair da igreja, de voltar para as práticas antigas. Então, esse verso, ele está dizendo exatamente o contrário do que fala os desigrejados. Ainda que alguns deles não sejam desviados, mas o autor aconselha, ou aconselhava aqueles irmãos e serve para nós, não abandone a igreja, não volte para a lei de Moisés, não volte a praticar o que vocês faziam antigamente. E aqui não está falando nem de pecado, está falando de uma volta à lei antiga, a qual o Senhor havia chamado. Então, usando esse verso aqui no sentido de você estar no meio do povo de Deus, estar na igreja, nós podemos usar sim, sem forçar a interpretação. Então, ao invés de deixar a casa de Deus, de deixar o corpo de Cristo, ele fala ao contrário, vocês têm que se unir ao corpo de Cristo. Essa é a ideia que está aqui, tá? Há muito tempo atrás, eu me lembro que se usava esse versículo para repreender os irmãos que saíam de um ministério para o outro. Em algumas versões está não deixando a vossa congregação. Deixa eu ver aqui, ó. Acho que a Almeida Corrigida deve falar isso aqui, ó. Aqui, ó, ela mesma, Almeida Corrigida. Não deixando a nossa congregação. Aí, quando alguém mudava de ministério, muitos irmãos, eu me lembro, usava esse verso para dizer que era errado você mudar de instituição. E é claro, irmãos, que a Bíblia ela não vai disciplinar essa questão. E por que ela não vai disciplinar? Porque naquele período existia ministério, quando o autor escreve essa carta, existia igreja institucionalizada? Não. Não. Não, de forma nenhuma. Então, o modo como a igreja existia nesse período, irmãos, vocês podem ver, eles não escrevem falando dessas questões de denominações, de ministérios. Eles não falam. Por quê? Porque não existia. Havia uma só igreja, não havia nome de igreja, né? O nome que havia era Igreja de Cristo, aqueles filhos de Deus.
os santos, eram tudo o quê? Nomes relacionados a algum atributo que a igreja como um todo possuía, por exemplo, santo. Então, toda a igreja era santa, no sentido de ser separada do mundo. Tá bom? É só para a gente cumprir a promessa aí que eu me lembrei que eu falei no começo com vocês e não acabei não mostrando, tá? Então, voltando aqui, em termos de tempo e espaço, essa igreja de Cristo começou a existir fisicamente, a partir do dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo inundou os seus discípulos com grande poder e autoridade para proclamarem as boas novas da salvação. Então, esta igreja, ela começou a surgir fisicamente. Foi o momento em que nós podemos dizer que foi a inauguração da igreja nos moldes do Novo Testamento. Mas mesmo assim, essa igreja ainda estava misturada com o judaísmo. Lembra que os discípulos Pedro e João, em Atos dos Apóstolos capítulo 3, ele vai ao templo orar, e lá tinha um coxo na Porta Formosa. Sim. E por que eles foram orar no templo? Porque até então, irmãos, não havia esse desligamento total do judaísmo, porque nem os discípulos ainda estavam entendendo completamente essa estrutura chamada igreja. Com o avanço do tempo é que eles foram literalmente se separar do judaísmo. E vocês sabem quando é que a igreja se separa do judaísmo, o momento exato que ela se separa do judaísmo, alguém sabe? Eu acho que se vocês forçarem a mente aí, vocês vão lembrar, hein? Tá, vou dar uma pista, tá lá no livro de Atos. Atos 2? Não, mais para frente. Não é Atos 2, não. É de Estevão? Atos 7? Também não. Quando é o momento quando essa igreja ela literalmente racha, se desvencilha do judaísmo, que até então estava uma mescla. Lembra que os judaizantes chegava lá e falava, olha, vocês têm que obedecer à lei de Moisés, os legalistas, porque até então eles não conseguiam separar o que era Israel, o que era o Velho Testamento, o que era a estrutura que eles vinham, que era o povo de Israel, né? Ou melhor, a lei mosaica, e agora a nova fé. Então vamos lá, foi exatamente aqui, ó. Desculpe. Oh, meu Deus, calma aqui. Do Concílio de Jerusalém? Isso. Qual que é? Atos 18, né? Acho que é 15, 11, por aí, pastor. Isso. 15, né? 15 aí, ó. Isso. Concílio de Jerusalém, Atos 15. Então, vejam bem, irmãos, é aqui que a igreja ela se separa do judaísmo. Então, vamos lá, vamos dar uma acompanhada aqui direto. Vocês conhecem a passagem bíblica, e
eu só vou aqui fazer as pontuações. E eles, Paulo e Barnabé, né? E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia por Samaria, contando a conversão dos gentios e davam grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos. Então, onde que a igreja estava, irmãos? Em Jerusalém? Jerusalém. Jerusalém. Era o centro lá, tá? Estava dentro de uma das cidades de Israel, a capital, né, de Israel. Foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos, e os anciãos lhe anunciaram com grandes coisas Deus tinha feito com eles. Olha aqui, ó. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido. Esses fariseus haviam se convertido. Eles eram crentes? Sim, se converteram. Mas olha qual que era o problema aqui, ó. Eles não tinham a exata noção do que era a igreja e do que era os mandamentos de Moisés. E o que esses fariseus que haviam crido, haviam se convertido, eles queriam que os gentios que estavam se convertendo se circuncidassem e guardassem a lei de Moisés. Aí o que acontece? Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar esse assunto. Olha aí, vamos fazer um concílio. E o que teve? Grande contenda entre eles. Contenda no sentido de discussão aqui. Não, eles têm que guardar. Outros falaram, não, eles não têm que guardar. E vai daqui, vai de lá, vai daqui, vai de lá. Até que Tiago se levanta, né? Tudo isso aqui é a discussão que eles estavam tendo. Tiago tomou a palavra dizendo: varões e irmãos, ouvi-me. Aí ele começa a falar do Senhor Jesus. E aqui no 11, no 19, aliás, ele vai separar, agora sim, vai separar toda essa questão do judaísmo e do cristianismo nascente. Está aqui, ó. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. E por que ainda manda guardar isso aqui relacionado, né? Contaminação dos ídolos é idolatria, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Irmãos, tudo isso aqui, de certa forma, né, uma boa parte dos intérpretes, e eu sou um desses, isso aqui é tudo a mesma coisa, tá? Tudo que vocês estão vendo aqui está relacionado à mesma coisa, ó. Abstenham das contaminações dos ídolos, idolatria. Na idolatria havia o quê? A prostituição. Acho que eu já expliquei isso para vocês aqui, que a idolatria daquele período, ela era misturado com a prostituição, né? Havia lá nesses rituais a chamada prostituição cultual. E nessa prostituição cultural havia a comida
e os sacrifícios. Então, uma coisa aqui está ligada à outra. E ele fala, olha, a única coisa de cerimonial que os gentios devam guardar relacionada à lei de Moisés é isso aqui. Claro que os mandamentos morais não precisa nem se dizer, mas a questão de mandamento externo é esse aqui. O engraçado, irmãos, que com todo respeito aí aos nossos irmãos adventistas, né, que pensam diferente da gente, mas aqui foi dado checkmate em relação às questões do Velho Testamento. É aqui que a igreja fala, não, a única coisa que nós devemos impor aos gentios é exatamente que eles, relacionado à lei de Moisés, tá? Que eles se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue, que uma coisa estava ligada à outra. Vocês estão vendo aí ele falando que os gentios deveriam guardar o sábado? Não. 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 Que eles deveriam não comer carne de porco? Está escrito aí alguma coisa assim? Não. Não. Então, o que era para ser guardado da lei de Moisés, o que era para se impor em relação àqueles irmãos naquele período, era exatamente sobre essa questão. Tudo bem? E tem mais uns detalhezinhos aqui que eu poderia explicar para vocês que a nossa igreja, quando eu digo nossa igreja, ela impõe alguma coisa em relação à comida e, e por conta de uma má interpretação, muitos crentes observam isso aqui. Mas eu não vou entrar nesse detalhe não, tá? Que dia a gente fala sobre isso aqui. Muito bem, deu para entender? Sim. Sim. Ó, a partir daqui, irmãos, houve o rompimento. Então, a igreja, eles resolveram o que a igreja ela está ligada à antiga, né, podemos dizer assim, lei de Moisés. Até então havia um embate, guarda, não guarda, tem que observar ou não. Nós devemos fazer aquilo que os gentios devem fazer aquilo que os judeus fazem ou não. Aqui foi feito o concílio, Deus usou ali os apóstolos e também a vida de Tiago. Tiago, ali com a sabedoria de Deus, e para mim aqui, lembra lá dos dons espirituais que nós estudamos? Aqui para mim é o dom do quê? É o dom da ciência, que foi dado a ele para resolver essa questão aqui, ó, com uma palavra, ele resolve essa questão, tá? Tudo bem, irmãos? Vocês estão entendendo com muita Sim. facilidade tudo aí, rapaz. Nenhuma contradição, nenhuma. Não, não concordamos, não. Você está explicando errado. Então, se não há, vamos seguir. Agora tem que compartilhar de novo lá com vocês, sempre me esqueço. Voltemos para o nosso material que a gente vai pegando e vai explicando os pontos mais importantes, tá? Então, a igreja era um mistério oculto lá, vocês vão ver isso lá no Velho Testamento, que Deus revelou desde o Velho Testamento. Então, tudo o que acontece está relacionado aí com as profecias do Velho Testamento. E nesta igreja,
quem orienta, quem sustenta é o Espírito Santo. E é claro, irmãos, quando nós falamos Espírito Santo aqui, nós estamos falando de ênfase. Claro que a Trindade está envolvida em tudo, o que é relacionado à igreja, mas a ênfase maior nós damos a quem? Ao Espírito Santo, porque ele é o Consolador que Cristo mandou para nós. Mas claro que toda a igreja, ela está, toda a Trindade está envolvida nesta questão da igreja, tá? Porque é ele quem distribui os dons espirituais para esta igreja, tá? Ó, que é o corpo místico de Cristo. Então, quando nós começarmos agora a falar da igreja, a gente pode usar esse termo aqui, ó, corpo místico, para se referir à igreja. Assim como Israel era uma nação chamada, entre outras, para servir a Deus no Antigo Testamento, no Novo Testamento, o mesmo sentido passa para o grego, e a palavra congregação, de novo de Israel, foi entendida como eclésia, que prosseguiria suas obras na terra. Assim, a igreja está fundada em Cristo e a ele pertence. Então, a igreja, ela é de Cristo, pertence a Cristo. Claro que parece que não, mas tem igrejas, irmãos, que eles se sentem o donos, que eles sentem-se como se fossem os donos da igreja. Se vocês nunca, por algum motivo, congregaram em ministérios diferentes, eu já tive essa experiência. E às vezes, quando você sai de um ministério e vai para outro, é, é incrível, irmãos. Isso é uma falha muito grande da igreja. Como que funciona? Aí é a parte falha do homem. Então, nós temos a igreja mística de Cristo, mas nós temos a instituição. Então, quando eu falar e tecer algumas críticas aqui à igreja, eu estou falando da instituição humana, que nós já sabemos que é falha, já dei o exemplo para vocês da igreja de Corinto. Então, a crítica, irmãos, ela não é ruim. A crítica, ela tem que ser absorvida, ela tem que ser analisada, absorvida, e se realmente essa crítica fizer sentido, tem que ser usada para melhorar. Então, para vocês verem o quanto que essa questão ministerial de CNPJ é tão forte, que funciona assim. Não estou falando a sua igreja, não estou falando a do Tiago. Estou falando algumas igrejas que eu conheço e já tive experiência. O Pedro congrega, Pedro e irmã Viviane, né, na igreja Rocha Eterna. Quando vocês vêm, imagina que o Pedro e a irmã Viviane saiam da igreja Rocha Eterna e vão congregar na Cristã do Brasil. Ou vêm congregar comigo na Assembleia de Deus. Há situações, há ministérios que eles, se você é um ensinador, se você é um pregador, se você é um pastor, ou seja, o cargo ministerial que você exercia na igreja Rocha Eterna, o presidente do ministério, juntamente com o corpo de obreiros, corpo ministerial, te proíbe a pregar nas igrejas, congregações pertencentes ao ministério Rocha Eterna.
E eu não estou falando o fato de você ter saído com problema não, porque você brigou com alguém, porque você discutiu, porque você discordou. Não, eu estou falando de você sair sem nenhum problema, inclusive sair com a sua carta de recomendação. Você volta, você é impedido de pregar nas igrejas da Rocha Eterna. Imagina Pedro e irmã Viviane, que vocês aí congregaram, sei lá, vou dar um exemplo, 20 anos, né? Eu sei que nem é essa a idade do Pedro, mas só exemplificando, vocês congregaram 20 anos aí na igreja Rocha Eterna e por algum motivo, tá? Que não é problema nenhum. Você fala, não, eu quero conhecer um outro ministério, quero respirar novos ares. Vocês vão congregar comigo, com o Tiago, e a igreja acaba que no caso de vocês, dando exemplo aí, a Igreja Rocha Eterna, mediante aí o corpo ministerial, fala, olha, está proibido do Pedro e da irmã Viviane pregar aqui nas nossas congregações. Por que isso acontece? Porque eles não sabem, irmãos, não é que eles não sabem, né? Entra um capricho, um zelo, como Paulo disse, né? Sem entendimento, porque vocês congregaram 20 anos, sabem da vida de vocês, todos conhecem a vida de vocês, que vocês fizeram um bom trabalho, que vocês nunca deram problema, que vocês são homens, né, e mulheres de Deus, sabe da idoneidade de vocês e, no entanto, proíbe. Pega aí no caso a Cristã do Brasil e a Assembleia de Deus. Se o Tiago vir congregar aqui, talvez alguns dos membros lá, do corpo ministerial, vão falar, olha, o Tiago não pertence mais à nossa igreja, então o Tiago não pode vir mais aqui. Se eu for na igreja do Tiago, a minha fala, olha, o Odilon está lá na congregação do Brasil, a partir de hoje, fecha as portas para ele aqui. E eu não mudei nada na minha conduta cristã. E por que isso acontece? Porque por mais que se fale, por mais que a Bíblia esteja falando, não há autocrítica de ver que nós estamos trabalhando para o reino. Tiago, se eu ganhar uma alma para Cristo, você, a irmã Viviane ou Pedro, qualquer um de nós, ganharmos almas para Cristo e eu enviá-las para a congregação, enviá-las para a Igreja Rocha Eterna e assim sucessivamente, você ganhar, enviar para a Igreja da irmã Viviane do Pedro, para onde eu congrego, nós estamos ganhando a alma para o ministério ou para o reino de Deus? Reino de Deus. Exatamente. Nós estamos ganhando para o reino de Deus. Mas, no entanto, não há essa reflexão e autocrítica das igrejas. Esse aí é um dos pontos. Então, quando vocês aqui nessa aula de eclesiologia forem fazer uma crítica ao que acontece ou na sua própria instituição ou na instituição evangélica em geral, não pode ser com aquele sentido de querer perfeição na igreja, porque todas são falhas. Nós devemos fazer a crítica no sentido das nossas igrejas melhorarem, ou seja, nós apontarmos aqui os problemas, vocês fazerem reflexão, todos nós fazemos a reflexão no sentido das nossas igrejas, denominações melhorarem. E aí eu não quero dizer com isso que o Tiago, Pedro, a irmã Viviane, eu mesmo,
vou subir lá no púlpito e vou ficar criticando a igreja. Eu estou falando, apontar os problemas aqui em aula, para nós termos uma visão geral dos problemas que afetam a igreja, tá? Não uma crítica individual, uma crítica interna ao teu ministério. Aqui entra, irmãos, os termos que eu falei para vocês, tá? Que se usa aí vários termos. Nós usamos igreja como organização, igreja como organismo. Usamos igreja física, igreja mística, igreja universal e igreja local. São todos os mesmos termos, tá? Então, igreja universal se refere à igreja mística, se refere à igreja enquanto organismo, e a igreja local se refere à igreja CNPJ, à igreja física, e aqui o antônimo, né, que é o contrário de universal, aqui é igreja local. É igreja título, é igreja ministério, tá? Então, nós devemos ter ciência que nós fazemos parte de uma igreja local e está inserida na igreja universal. Em que sentido eu digo que nós fazemos parte de uma igreja local? Nós, enquanto igreja invisível, igreja mística, nós fazemos parte de uma denominação. E em cada denominação há os crentes que fazem parte da igreja universal. A igreja que não tem nome, a igreja perfeita, porque ela é uma igreja mística, né? Essa igreja, ela não é falha, por quê? Porque o ideal dela é a igreja perfeita, nós fazemos parte dessa igreja que vai ser arrebatada. Quem será arrebatado não é a igreja local, não é o ministério, não é o CNPJ, é a igreja universal. E essa igreja universal, ela faz parte desde, né, os primeiros crentes ali do Pentecoste até o último. Essa igreja no sentido do Novo Testamento, nos moldes do Novo Testamento. Claro que os santos do Velho Testamento serão salvos, mas no modelo do Velho Testamento. O sentido de igreja como nós conhecemos, que foi inaugurado em Atos dos Apóstolos 2, é a igreja que nós estamos chamando aqui universal, que os santos do Velho Testamento farão parte, mas nós não vamos e não podemos nomeá-los como fazendo parte da igreja. Deu para entender aí a diferença ou confundiu? Sim, sim. Sim. Deu para entender, né? Porque nós não tem como nós aqui, ó. Podemos então dizer que todos os fiéis da nova e velha aliança, por ocasião do arrebatamento da igreja, unir-se-ão, compondo sim a Igreja Universal, revelada parcialmente no Velho Testamento e, no Novo Testamento, aparece como revelação final de Deus, mediante a obra de Jesus Cristo. Então, quando nós nos referimos aqui ao Velho Testamento, apesar de ter ali essa revelação parcial do que seria essa igreja de Israel ser uma espécie de protótipo, de rascunho, de tipo, de sombra desta igreja que seria
a igreja revelada no Novo Testamento, não tem como nós chamá-los de igreja, porque era uma outra dispensação. Aí vocês têm vários versos bíblicos que tratam desse assunto. Temos aqui a igreja local, universal e invisível, a local e a visível. Como eu estou falando aí, tem vários nomes que são dados para nos referirmos a essa igreja, tá? E aí depois nós entraremos aí na parte das funções eclesiásticas desta igreja. Lembre-se, nós já trabalhamos essas funções lá na matéria de pneumatologia. Quem já teve essa matéria, nós já falamos. E lá explicamos com muito mais precisão, com muito mais detalhes, essas funções eclesiásticas na igreja. Aqui nós só vamos dar uma passadinha por cima, tá bom? Então, nossa aula aí já está chegando ao fim. Se não houver nenhuma dúvida que nós falamos até agora, vou pedir aí para o Tiago orar ao Senhor, para nós terminarmos a nossa aula, Tiago. Tá certo. Oremos então. Senhor nosso Deus, bom Pai, graças te damos por mais essa aula, por aprendermos mais da sua palavra. Permita que tudo que estivermos aprendendo aqui, podemos passar para as outras pessoas também, para dar frutos para a honra e glória do seu nome. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Até segunda-feira, se o Senhor nos permitir. Amém. Amém, Deus Pai. abençoe. Pai do Senhor.